Oi, pessoal, eu, a Beatriz Foltran e a Isabela Pisani, vamos apresentar hoje o trabalho que traduzido tem como título Preditores genômicos e epigenômicos de resposta à guadoxetabina na leucemia mieloide aguda recidivante ou refratária. Vocês podem acessar o artigo na íntegra escaneando o código QR ao lado. Ao longo dos slides também disponibilizamos acesso pelo código para algumas das referências utilizadas. Os preditores são fatores que permitem avaliar o prognóstico de certa condição médica naquele paciente. Preditores genômicos são aqueles referentes a fatores estruturais do DNA, enquanto os epigenômicos se relacionam a alterações químicas que influenciam a expressão gênica sem mudar a sequência do DNA. Há ainda diferença entre leucemia refratária e recidiva. Refratária é aquela resistente aos tratamentos e recidiva é aquela que retorna após um tempo de período de cura. Antes de falar sobre o artigo em si, vamos dar um panorama geral para que fique mais fácil o entendimento. A leucemia mieloide aguda é um câncer maligno do sangue altamente letal. Diversos distúrbios autossômicos excessivos ocorrem devido à perda de função de proteínas necessárias para o reparo ou replicação do DNA. Assim, pacientes com essas condições raras têm uma alta frequência de mutações cromossômicas e gênicas, um risco acentuadamente aumentado para vários tipos de câncer, especialmente leucemia. Certos casos de leucemia ainda estão envolvidos com ativação de oncogenes, devido a uma mutação, mas também por translocações de cromossomos oncogênicos, podendo resultar em genes que codificam proteínas com propriedades oncogênicas. A metilação do DNA corresponde ao mecanismo epigenético de ativação ou inativação do gene, afetando a sua disponibilidade, mas é possível de ser desfeito, sendo reversível. A guadoxetabina é um fármaco inibidor da epigenética estudado para o tratamento desta leucemia. Ela age inibindo a DNA metiltransferase, permitindo a reativação de genes supressores de tumor, que geralmente estão desativados na doença. Está sendo estudada devido às melhores características farmacocinéticas, pois os fármacos que são utilizados no tratamento hoje, como a azacitidina e a decitabina, também sendo inibidores da DNA metiltransferase, têm uma baixa especificidade, apresentando efeitos tóxicos marcados, como neutropenia febril, anemias, trombocitopenia e pneumonia. A leucemia mieloide aguda é caracterizada por uma sobrevida curta, estando relacionada a algumas mutações somáticas. Uma das mais comuns é a mutação de reguladores epigenéticos, inclusive de um subtipo de DNA metiltransferase, a 3A. A doença é caracterizada por um aumento da atividade desses metiladores do DNA. Quanto mais metiladores, mais metilação vai ter no DNA e, consequentemente, vai ter inativação nos genes que suprimem os tumores. Por isso, maior desenvolvimento da doença. Sabendo disso, os fármacos atuais e a guadoxetabina promovem a inibição dessas enzimas para impedir que haja uma inibição da supressão tumoral. Esses agentes hipometilantes são utilizados na quimioterapia de síndromes mielodispásicas em pacientes que não suportam tratamentos mais intensos. Entre eles, usa-se a azacitidina e decitabina considerados na terapia de baixa intensidade. Mas a resposta ao uso deles é pouco durável e a meia-vida no plasma é baixa. Por isso, a guadoxetabina vem sendo estudada, porque a sua atividade é mais prolongada no organismo, expondo as células cancerígenas por mais tempo. Além disso, sinais epigenéticos estão associados com respostas diferentes à quimioterapia e prognóstico de cada paciente. No estudo, foram analisadas as amostras de sangue e medula óssea de pacientes com a doença em estudos prévios. Buscou-se observar as condições de metilação do DNA ao longo do tratamento, mutações em 54 genes comumente mudados em malignidades hematopoéticas e a expressão de certos genes selecionados. Portanto, o objetivo do estudo foi verificar se a expressão de genes específicos, se a metilação do DNA e se sinais de mutação estão associados com certa taxa de sobrevivência geral e com a resistência à terapia em pacientes tratados com guadoxetabina contra a leucemia mieloide refratária ou recidivante. O critério de elegibilidade dos pacientes foi estar incluso na fase 1 ou 2 do tratamento com guadoxetabina para a leucemia mieloide recidivante ou refratária. Todos forneceram uma amostra de sangue e medula óssea pré-tratamento
tratamento para análises moleculares. No estudo, são especificados as posologias e o intervalo entre as doses do medicamento utilizado em cada fase do estudo. As respostas ao tratamento foram avaliadas segundo o critério de IWG. Os pacientes foram considerados responsivos ao tratamento se tivessem tido certos tipos de resposta, o que incluía a seguinte divisão: CR como resposta completa, ou seja, remissão total; CRP, remissão completa com recuperação incompleta de plaquetas; ou CRI, remissão completa com recuperação incompleta do hemograma. A partir do DNA complementar, foi analisada quantitativamente a expressão de um painel de genes. Alguns genes reguladores epigenéticos conhecidos, como DNMT1, DNMT3A, DNMT3B e CTF. Outros genes foram analisados por serem regulados epigeneticamente, como P2-1 e P1-5, e o gene CDA, que é determinante dos níveis de descitabina. O sangue coletado foi purificado para analisar todo o perfil de metilação do genoma, foi utilizado o sistema DREAM. Esse realiza um mapeamento quantitativo da metilação do DNA. A análise de mutação foi feita segundo o painel de sequenciamento chamado TrueSight Myeloid Illumina, que cobre 54 genes comumente mutados nas doenças hematológicas. As variantes encontradas foram sequenciadas, alinhadas ao genoma humano e, por fim, filtradas. As variantes presentes no banco de dados COSMIC, com uma associação de malignidade hematopoética e ausência de SNPs, com frequência normal da população de mais de 1%, aquelas consideradas variantes comuns. O teste de Fischer foi usado para comparar as diferenças na taxa de resposta ao tratamento entre pacientes. Foi quantificada a média de desmetilação máxima para pacientes durante o primeiro ciclo de tratamento com avadestabina, sendo comparada entre os grupos usando o teste de Mann-Whitney. A sobrevida global foi calculada como intervalo de tempo entre a data do primeiro tratamento até a data da morte do paciente ou a data do último acompanhamento. As curvas de sobrevida global foram estimadas comparadas entre os grupos pelo método Kaplan-Meier. Foram determinadas diferenças clinicamente significativas na obtenção de resposta completa composta e sobrevida geral de 116 pacientes com status mutacional e dados de expressão gênicas. Todos os valores de P são bilaterais e menor de 0,05 foi considerado significativo. Do total de 128 pacientes, sendo 29 da fase 1 de estudo e 99 da fase 2, os pesquisadores obtiveram com sucesso dados de metilação de todo o genoma em 91% dele, dados de mutação e dados de expressão gênica em 95% deles. Na análise com o sistema DREAM, citado anteriormente, dos 17.793 sítios analisados em 116 pacientes, em 2.774 foram identificados locais de metilação hipervariável. Assim, os pesquisadores dividiram os casos em 3 grupos chamados clusters. Cluster 1, normal-like, pacientes com níveis normais de metilação do DNA. Cluster 2, intermediário, com metilação intermediária entre os cluster 1 e 3. E o cluster 3, simple-like, por apresentar metilação mais intensa na ilha CPG, que são regiões genômicas com grande número de nucleotídeos CG e que são mantidas não metiladas, e esses casos apresentaram fenótipo de ilha CPG metiladas, foram chamados de SIM. Aqui, então, no gráfico A, dá para perceber bem o que a Beatriz comentou, né? Porque aqui, ó, em azul claro é o cluster 1, em rosa é o cluster 2, em amarelo é o cluster 3. E a gente consegue perceber aqui que essas partes vermelhas apresentam a porcentagem de metilação do DNA. Então, dá para ver que ela é maior no cluster 3 em comparação ao 2 e ao 1, né? Que seria o intermediário normal. Aqui no gráfico B, então, os pesquisadores estão tentando mostrar que os pacientes com menos metilação, né, que seria o cluster 1, normal-like, eles possuíam melhores taxas de sobrevivência, mas essa diferença não é tão significativa, ainda mais porque o valor P é maior do que 0,05. Então, usando o painel de sequenciamento TrueSight, os pesquisadores consultaram o status de mutação de 54 genes, e ao analisar as correlações com diferentes taxas de remissão, nenhum dos genes analisados mostrou diferença significativa e nenhum apresentou letalidade sintética, embora houvesse tendências menores e não significativas para TET2 e TP53, o que é mostrado aqui, nessa parte do gráfico,
E vários genes sofreram mutações com maior frequência nos pacientes não responsíveis ao tratamento, embora nenhum tenha alcançado significância estatística, como é o caso de IDH1 e IDH2. O IDH2 dá para ver aqui. Além disso, então, eles avaliaram que as mutações no KRAS e NRAS eram mutuamente exclusivas e havia uma forte tendência para elas estarem associadas à resistência ao medicamento. Então, a presença dessas mutações também foi associada a um fenótipo clínico mais agressivo e clusters mais metilados, além de uma sobrevida significativamente pior, o que pode ser observado aqui nesse gráfico C. Então, a gente vê aqui em azul que os pacientes que não tinham essa mutação, eles sobrevivem em média 233 dias, enquanto os pacientes com essa mutação, aqui em vermelho, sobreviviam menos, em média de 130 dias, mais ou menos. A mutação, então, nos genes IDH1 e IDH2 também foi associada a uma tendência de resistência à guanostabina, e a mutação IDH2 também foi associada com citogenética de risco intermediário e uma sobrevida significativamente mais longa. Isso é percebido aqui por pacientes com mutação apresentarem sobrevida de média de 521 dias e os sem essa mutação de 172 dias. Em relação à IDH1, essa relação não foi observada. Então, além dos clusters 1, 2 e 3, os pacientes também foram divididos em outros dois grupos, né, que é o cluster R e o cluster S. O cluster R resistente, os pacientes apresentavam baixa expressão de DNA metiltransferase 1 e P15 e alta expressão tanto da DNA metiltransferase 3A quanto da 3B, se mostrando então resistentes à guanostabina. E desses pacientes, que o total era 9, nenhum deles teve remissão da doença. E o cluster S, sensível, incluiu pacientes que responderam à guanostabina com certa remissão, vista em 5 pacientes dos 18 analisados. Então, 5 deles tiveram remissão da doença. Clinicamente, os pacientes do grupo R, eles apresentavam leucemia mais agressiva em comparação com o grupo S. Eles tiveram pior sobrevida após o tratamento com o medicamento, por serem resistentes, né? O que pode ser observado no gráfico a seguir. Então, a guanostabina não funcionava nesses pacientes, né? Por isso que eles tiveram piores prognósticos. Além disso, a alta expressão da DNA metiltransferase 3B foi associada à pior taxa de sobrevivência, né? Que ela é um gene muito presente nos pacientes cluster resistente. Então, isso a gente consegue observar aqui nesse gráfico, porque aqui, ó, os pacientes aqui que têm esse cluster sensível em vermelho, eles apresentavam maior taxa de sobrevivência, enquanto os que tiveram cluster resistente aqui em azul, ó, piores taxas de sobrevivência. Então, a partir da tabela 2 do artigo, a gente construiu aqui essa mini tabelinha para mostrar essa relação entre os clusters 1, 2 e 3 e o resistente e o sensível. Então, a gente pode perceber aqui que no cluster S, que é o sensível à guanostabina, ela é mais frequente nos clusters normal-like, que são aqueles com menos metilações, e estão associados a melhores prognósticos. Enquanto os de cluster R, eles são os resistentes à guanostabina, é mais frequente nos pacientes de cluster simple-like, que são aqueles com maiores taxas de metilação e associados a piores prognósticos. Então, aqui na discussão do artigo, a gente tem que os únicos genes com fortes tendências para a correlação inversa com a resposta à guanostabina foram RAS e IDH2, ou seja, quanto mais presentes eles estavam, mais resistência ao medicamento. Os melhores preditores de sobrevida vão incluir, então, a expressão genética de reguladores epigenéticos, como o CTCF e o DNA metiltransferase 3B, sendo este último associado à pior sobrevida geral. Assim, eles observaram que as células resistentes aos fármacos hipometilantes, elas apresentavam altas taxas dessa DNA metiltransferase 3B, enquanto a expressão de RNA mensageiro da T1 e a T3A era reduzida. Além disso, as células cancerosas abrigavam uma amplificação desse gene, da DNA metiltransferase 3B, e elas eram menos sensíveis à ação dos hipometilantes. Então, agora aqui, analisando essa figura 4, entre os fatores analisados no estudo, a gente pode citar, então, resumidamente, como os fatores de risco para um pior prognóstico, a mutação do RAS, né, o RAS, o risco citogenético e a presença do cluster R, enquanto a mutação do IDH2 pode ser citado como um fator protetivo, que está relacionado com o melhor prognóstico de sobrevivência, né, o aumento da sobrevida, como eu expliquei anteriormente. Então, as leucemias mieloides agudas mais agressivas, elas são resistentes à guanostabina, possivelmente porque o ritmo de evolução da doença supera a capacidade de uma abordagem de ação lenta, como é a ação dos agentes hipometilantes. Se esses pacientes, então, eles puderem ser identificados mais previamente, eles podem se beneficiar de abordagens alternativas, como terapia citotóxica, hipometilantes em combinação com outras terapias, ou possivelmente uma dose mais alta dos hipometilantes. Então, pensando nisso, os estudos de fase 3 da guanostabina estão usando um regime de dose diferente, né, em uma tentativa de fornecer um ataque mielossupressor mais antecipado e maior.
Então, como conclusão desse artigo, a gente tem que 20% dos pacientes com a doença que foram analisados, eles provavelmente não vão apresentar realmente a remissão da doença após a terapia com a guadoxetabina exclusivamente. Porém, nos 80% restantes dos pacientes, que eles não têm essa assinatura genética de mau prognóstico, a guadoxetabina é sim uma excelente opção, com uma sobrevida média de 8 meses e uma taxa de 21% de sobrevida de 2 anos. Então, no futuro, a análise de expressão gênica e medições de mutação do RAS e do RAS, elas podem ajudar no desenvolvimento de estratégias de tratamento personalizadas e eficazes para os pacientes com essa doença. Então, daí a importância desse estudo, né, que é justamente desenvolver terapias mais eficazes na leucemia mieloide aguda, melhorando a abordagem em pacientes resistentes aos tratamentos já disponíveis, aumentando a gama de medicamentos para melhorar os prognósticos e aumentar a sobrevida desses pacientes. Então, aqui estão as referências que a gente usou, com destaque para a referência do artigo. E é isso, obrigada.